primeira reação nossa foi de imaginar que tínhamos mais um excêntrico empresário querendo fazer alguma coisa impossível de se realizar. Quando a Força Aérea Brasileira transportou a réplica do Demoiselle até os Estados Unidos, no ar haviam principalmente dúvidas. O construtor da réplica, Fernando Botelho, conseguiria completar um voo sem problemas? E os americanos, como reagiriam a um avião pioneiro, só que desenhado não pelos irmãos Wright, mas por Santos Dumont? As respostas foram dadas exatamente no lugar onde Wilbur e Orville Wright começaram a desenvolver a indústria aeronáutica americana no início do século passado, o campo de voo de Dayton, em Ohio. Pela primeira vez, a réplica de um avião de Santos Dumont voou junto com uma réplica dos irmãos Wright. O brasileiro Demoiselle foi desenhado em 1907 e o americano Flyer B foi criado em 1909. A importância é histórica, porque é a primeira vez que isso está acontecendo. Essa não é a primeira vez que americanos e brasileiros voam lado a lado. Na Segunda Guerra Mundial, 49 pilotos do primeiro grupo de caça do Brasil se integraram voluntariamente ao Esquadrão 350 da Força Aérea Americana para combater as forças de Adolf Hitler. O símbolo era o avestruz e o grito de guerra era o Senta-Pua. Em 1944, os brasileiros pilotando caças P-47 somaram milhares de missões no norte da Itália e contribuíram para a derrota do exército alemão. Os alemães estavam já há uns 6 meses estabelecidos na linha gótica ao longo do Apennino, mas a aviação tática americana e inglesa e dos brasileiros, do qual fiz parte, a função era justamente evitar que chegassem suprimentos na linha gótica e que saíssem também da linha gótica, era isolar a linha gótica. 60 anos depois, os veteranos que lutaram ao lado dos aliados, brigadeiros Moreira Lima e Ribeiro Meira, e o coronel Fernando Correia, acompanharam a apresentação do Demoiselle com o Flyer. Eu acho que foi um privilégio eu poder presenciar esse voo do Demoiselle, e o Demoiselle vindo dos Estados Unidos justamente para divulgar o feito de Santos Dumont. Trazer o Demoiselle para voar na terra dos irmãos Wright foi um projeto ambicioso. Começou em 2004, quando Fernando Arruda Botelho e sua equipe iniciaram a construção da réplica. O desenho foi retirado da revista Mecânica Popular de 1910. Santos Dumont não patenteou o avião. Ao contrário, abriu o projeto para o mundo inteiro, como explica um especialista em história aeronáutica do Museu Aeroespacial Americano. Alberto Santos Dumont's real dream was to build a relatively small airplane that anyone could fly. He really wanted the world to taste the wonder and the joy of flight that meant so much to him. O objetivo do projeto Demoiselle foi construir uma réplica com plena capacidade de voo. Pequenas adaptações foram feitas para aumentar a segurança. O modelo original era de bambu. Esse usa alumínio. E algumas medidas foram alteradas, já que Fernando Botelho tem 1,70 m de altura e pesa 90 quilos, enquanto Santos Dumont tinha 1,52 m e pesava 50 quilos. Eu idealizei que se eu voasse e a réplica fosse bom, eu traria imediatamente para os Estados Unidos e tentaria fazer um voo na casa dos irmãos Wright. A Força Aérea Brasileira, que tem Alberto Santos Dumont como patrono, foi fundamental no processo.
trouxe o avião e a equipe para os Estados Unidos. O programa que foi apresentado ao comando da aeronáutica pelo Dr. Fernando Botelho entusiasmou as autoridades da Força Aérea Brasileira, que resolveu criar todas as condições de apoio para que o material, os aviões e a equipe técnica pudesse acompanhar os aviões e utilizar os nossos aviões de transporte, as aeronaves C-130, que fazem normalmente o voo logístico entre o Brasil e os Estados Unidos. Que eu acho que é uma coisa bastante importante. E ter conseguido vir para cá, né? Ter conseguido que a Força Aérea nos deu todo o apoio, toda a logística. Quando os dois aviões voaram um ao lado do outro, Amanda Wright, a sobrinha bisneta dos irmãos Wright, ficou entusiasmada. It was this wonderful friendship that is blossoming through aviation with Brazil and America. Because of these two planes being here, we also have American and Brazilian Air Force representatives here, and their reunion here has been as special to me as the flights of these two airplanes. A exibição em Dayton mudou o enfoque sobre os anos pioneiros da aviação. Em 1903, Orville e Wilbur Wright construíram o Flyer. Lançado por uma catapulta, o avião se manteve no ar por 59 segundos. Orville, o piloto, comandou o avião deitado sobre a asa inferior. Na mesma época, em Paris, Santos Dumont fascinava os europeus com seus balões dirigíveis e, mais tarde, com a apresentação do primeiro avião. Em 23 de outubro de 1906, o 14 bis decolou e voou por seus próprios meios e conquistou o primeiro prêmio da história da aviação. Desde muito cedo, houve controvérsia sobre qual avião foi o primeiro a voar de forma independente, o dos irmãos Wright ou o de Santos Dumont. 100 anos depois, a passagem dos brasileiros pela terra dos irmãos Wright jogou uma luz positiva sobre as origens da aviação. Se fizermos uma comparação entre o trabalho realizado por Santos Dumont na França e os irmãos Wright nos Estados Unidos, afastados milhares de quilômetros entre si, nós verificaremos que cada ato e cada descoberta e cada iniciativa tomada por um e outros, elas na realidade se completam. E se nós decidimos reescrever a história com essa integração de acontecimentos de um lado e do outro do oceano, nós tivéssemos uma nova história a contar. Em Dayton, representantes do Instituto Arruda Botelho e da Força Aérea Brasileira conheceram pilotos dos Estados Unidos e fãs da aviação no Museu da Força Aérea Americana e na Universidade Estadual que leva o nome dos irmãos Wright. Quando chegou o Demoiselle, a Amanda Wright e o David puseram no Sinclair College, que ia inaugurar uma biblioteca. Então já fizeram uma festa de 1.000 pessoas em Dayton, numa biblioteca maravilhosa, tem uma visitação de 2.000 pessoas dia, super moderna, e o Demoiselle lá. Em toda essa nossa passagem aqui, em todo lugar, nós temos sido recebidos com a maior cortesia e com a maior vontade de analisar o problema em todo. Eles são muito abertos a esse tipo de diálogo que o Fernando conseguiu abrir. When we share these histories of aviation, past and present, that people learn that we are more alike than different, and that's been the great thing about this week. Depois do voo do Demoiselle ao lado do Flyer e depois de uma semana de eventos, o nome de Santos Dumont virou atração em Dayton. He was a wonderful pioneer. He made the first public flight in Europe, which is an extraordinary achievement. And even before that, he had sort of burst on the scene flying his airships. In 1901, he had flown his most famous airship from the Paris suburb of Saint-Cloud to the Eiffel Tower. O que eu acho especial no Santos Dumont é que o Santos Dumont tinha a ideia,
ele projetava, ele construía e ele voava. Quer dizer, o Santos Dumont não teve auxílio de nenhuma outra parte. Associação Brasileira... Além da divulgação do nome de Santos Dumont, a semana em Ohio teve um momento marcante para os veteranos da Segunda Guerra Mundial, quando eles visitaram o monumento do Esquadrão 350 no Museu da Força Aérea Americana. Poucos brasileiros sabem que em Dayton a Força Aérea Americana fez um memorial para os veteranos da Segunda Guerra Mundial, os brasileiros que não voltaram da guerra. Os voos em Dayton foram apenas o início da aventura do Demoiselle nos Estados Unidos. De Ohio, a réplica seguiu para Washington e, pela primeira vez, um avião brasileiro foi exibido na mostra mais visitada do mundo, a do Museu Aeroespacial do Instituto Smithsonian. Foi uma semana muito agitada, foi muito boa para o Santos Dumont e eu acho para o Brasil. Acho que são 100 anos depois do voo do Santos Dumont em Paris, a gente se sente emocionado. É gostoso ver no maior museu aeronáutico, Washington, do Smithsonian Airspace Museum, em Washington, capital praticamente do mundo em termos de cultura. Eles querem também promover o Santos Dumont nos Estados Unidos, querem resgatar a história do Santos Dumont aqui nos Estados Unidos. Alberto Santos Dumont, I don't know him as well, only from what I've read, that he would appreciate that moment as well.